Pois é, nós estamos de volta aí com a edição número 7 do programa que o Jornal Interativo vem editando toda semana, Mulheres na Política. Hoje nós temos a presença da doutora Luciana Nunes Falcão Mendes, que é a nossa delegada da Delegacia da Mulher, e a presidente da Associação dos Produtores Rurais de Dracena, Gislane Oliveira dos Santos Gomes. Muito boa tarde e muito prazer tê-las aqui. Boa tarde. Esse é um programa que nós vamos entrar na parte mais técnica da coisa. Por quê? Todo programa que a gente fez, as mulheres alegaram uma série de coisas por estar participando tão pouco da vida pública. Apesar de ter mais de 50% da população feminina no Brasil, em Dracena também, a verdade é que a representatividade na Câmara é muito pequena, não passa de 17%. Em alguns casos é 0%. Então a presença da mulher, a experiência da mulher, a vivência da mulher no lar, e as disputas que elas estão tendo em alguns cargos, chegaram a dizer aqui outro dia que mulher é boa de concurso, quando faz concurso entra mais mulher que homem. E é verdade, a gente tem constatado isso mesmo. Né? Em algumas carreiras, como magistério, na saúde, a mulher já está predominando. Né? Mas nós precisamos parar de dar desculpa para poder falar por que a mulher não está participando. Na sua opinião, por que a mulher não está participando? Da vida pública? Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui podendo discutir, debater esse tema. E talvez porque a mulher ainda esteja muito presa àquele sentimento aí que colocaram, infundiram na sua cabeça de que mulher tem que ficar dentro de casa mesmo, cuidando do filho e da casa, né? Mas falta mesmo um toque feminino na vida pública. E eu acho que eu acredito que as mulheres ainda têm um importante papel a desempenhar aqui na nossa sociedade e em toda a sociedade brasileira. Por exemplo, tratando de violência doméstica, eu não poderia, por exemplo... Vamos tratar desse assunto especificamente. Deixar esta tônica, não é mesmo? Tratar de leis que interessem as mulheres no geral. Por exemplo, em Dracena, tratando-se de Dracena, projetos que atendam as mulheres vítimas de violência doméstica, que tragam algum apoio a essa mulher num primeiro momento em que ela sofre violência, onde ela possa encontrar, por exemplo, uma casa onde ela possa se abrigar, um hotel de trânsito, né, onde ela possa se recolher num primeiro momento, se ela não tiver um parente, algum lugar onde ela possa se abrigar, para que ela possa ter um apoio, por exemplo. Isso assim é uma situação ínfima, uma situação minúscula, né, do que poderia ser feito. Mas o que nós estávamos até falando agora há pouco, a mulher ela ainda está tão presa às suas atividades domésticas e diárias, e ela fica tão sobrecarregada com tudo ainda, que de repente ela não se vê participando da vida pública. Mas nós precisamos levar essa experiência do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa casa e do nosso olhar mais sensível para a vida pública, para poder legislar também, não só em benefício às mulheres. Quer dizer, a senhora está praticando o terceiro turno também na sua atividade profissional. Também. Não, quarta. É o seu caso também, né, gente? É o meu caso. Gislane é presidente da Associação dos Moradores, da Associação dos Produtores Rurais de Dracena, está fazendo um trabalho maravilhoso, que precisa ser mais divulgado, mais conhecido, né? E está também dedicando o seu terceiro turno de trabalho para a associação. É verdade, é verdade. E assim, primeiro boa tarde a todos, obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado da doutora Luciana, né? Eu acho que a não participação da mulher na política até hoje, eu acho que se dá mais por conta de que até agora ela é só número. Se a gente for pegar o que aconteceu, né, um retrospecto aí da política, no que aconteceu, de como é que as mulheres são colocadas como candidatas, elas eram simplesmente números, né? Então, tinha as coligações, eu não entendo exatamente como funciona, mas as coligações tinha aquela cota, mas os partidos utilizavam de uma forma que sabia exatamente quem ia ser eleito. Vai eleger o fulano, vai eleger o cicrano, de acordo com a quantidade de votos.
diferente do que está se pautando para hoje, né? Hoje vai ser eleito aquele que for mais votado. Não. Ainda não? Vai ser a mesma coisa. Então, a gente só nunca que vai conseguir, a concorda? única diferença que ela está se referindo é que os partidos agora não têm coligação para legislativo. Isso. Então, mas dentro do legislativo, o número de votos vai ser importante para apontar quantas cadeiras que eles vão ter. Esse quociente eleitoral vai ser muito importante. Evidentemente que a mulher tem uma importância muito grande ali. Exatamente. Tá? Mas, infelizmente, são poucas mulheres que se candidatam e poucas que se candidatam têm a intenção de ser eleita. Exatamente. Muitas ocupam um espaço. Até sugerido aqui um negócio interessante, que ao invés de ter cota para mulheres, devia ter cota de cadeiras na Câmara. Ao invés de disputar com os homens, elas disputassem 13 cadeiras, disputassem 6. 6 seriam reservadas para mulher e 7 para homem, ou 7 para mulher e 6 para homem, dependendo da população, se é mais masculino ou mais feminino. Em Dracena seria o contrário, seria 7 feminino e 6 masculino. Como se necessariamente tivéssemos que ter 6 cadeiras para mulheres. Exatamente, seria o mais equilíbrio. É uma tese que pode ser defendida e, quem sabe, ser levada à frente. O que a senhora acha disso? Eu acho interessante, seria uma maneira de se estimular, né, a eleição entre as mulheres, de se fomentar a ideia entre elas, de nós buscarmos entre as mulheres da nossa sociedade aquelas que tiverem a capacidade para isso, né, que tenham vontade de trabalhar no legislativo e que possa assim desenvolver um bom trabalho, sim, seria uma boa ideia. E além de que eu acho que falta muita clareza, Zé, com relação ao funcionamento dessa candidatura, ao que é exatamente, o que significa exatamente para o bolso dela ela ser candidata a vereadora. Como é que tudo isso flui? Né? Porque assim, é fácil a gente falar assim, não, a Gislaine vai ser lá a candidata, beleza, mas isso vai acarretar como na minha vida? Então eu acho que falta esse esclarecimento, porque todo mundo fala muito, muitas vezes eu vejo aí o pessoal falando, tentando esclarecer por que deve ser candidato a vereador, mas não se fala em números, né? Não se fala assim, não, você vai se filiar a um determinado partido e é o partido que vai ser responsável por essa candidatura, porque na condição que a gente vive hoje, para você manter a sua família num padrão de vida muito simples, é muito difícil financeiramente. Então, como é que você vai pegar o dinheiro que você precisa manter a sua família e investir em política incerta, que você não sabe nem no que vai dar? Então, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser trabalhada, bem conversada, e de repente os partidos que realmente têm interesse em que ter mulheres, né, junto dele nos cargos políticos, trabalhar isso. A nível municipal, eu posso garantir para vocês que não sai dinheiro nenhum para ajudar a campanha. Então vai muito do trabalho de cada um. O Bolsonaro foi eleito presidente da República, não gastou nada. Ele usou a mídia eletrônica, as redes sociais e deu resultado. Vai da vontade da pessoa, exatamente, né? Que ele queria, ou a pessoa quer ingressar no meio político, ele vai e faz. Sim. É como se fosse membro, por exemplo, do Rotary, do Lions, da maçonaria. Ele quer exercer um trabalho da Casa do Médico, da VAPAC. Sem pensar no retorno. E é disso que, no caso, eu estaria falando, nesse sentido, né? E aí, diante, assim, de todo o seu conhecimento de política, qual a possibilidade de se existir candidaturas sem partidos? Porque, Zé, existe uma tese já que defende exatamente isso. Eu sou muito sincera em falar para vocês que eu jamais cogitei a ideia de ser candidata a qualquer coisa, nem vereadora, nada. Exatamente por conta disso. Porque assim, muitas vezes você se filia a um partido porque você acredita no que ele está falando, no ideal desse grupo. Mas no meio do caminho tudo isso muda. E você é obrigado a compartilhar aquilo. Eu não concordo com isso, né? Porque assim, eu acho que a minha ideia ou a minha concepção de política ou de fazer alguma coisa, ela independe da vontade de um partido político ou de um que está ali presidindo isso, uma liderança que está ali mandando. Então eu jamais vou admitir que alguém determine o que é que eu devo fazer, né? Qual é a ideia que eu tenho que ter, qual é a visão que eu tenho que ter de alguma coisa. Porque eu acho que isso que
descaracteriza a minha vontade de exercer. Na verdade, os partidos políticos têm um estatuto. E, evidentemente, você tem que ver mais ou menos o seu estatuto. Mas já foi provado que, uma vez falaram, eu fui no congresso de um partido político, que era centro-esquerda, né? Naquela época tinha centro-esquerda e centro-direita, para não falar que eram extremistas, né? Mas só tinham 2 partidos. E depois teve aquele pluripartidarismo. E apresentaram um estatuto de um partido. Ele falou, de quem que você acha que é esse estatuto? Nós lemos lá e falamos assim, só pode ser do PT, né? Ele falou, não, é do Maluf. Então, na verdade, palavras bonitas não recheiam um estatuto, mas na prática é diferente. Cada um tem um segmento. De certa forma, eu sou obrigado a concordar com você, né? Porque às vezes você vai defender uma tese que nem é a tese do seu partido, do estatuto do seu partido. Mas se o líder fala que é para fazer aquilo, você teria que seguir. Então, é onde há um rompimento. Exatamente. Isso é complicado. Política social, por exemplo, da mulher no município, né? Nós estamos vendo que cada vez mais a criança fica dentro da escola, mas fica distante da educação, né? Cada vez mais a criança frequenta a igreja, mas fica longe de Deus. Isso tem um reflexo muito grande. Na sua área, por exemplo, só deve ter problemas sérios. O tecido social está esgarçado. As famílias praticamente já não existem. Casar e descasar é quase como trocar a camisa, que nem o povo diz, né? Sim. Se sente isso na sua área? Sinto. E o que politicamente podia ser feito para poder mudar todo esse conceito? É engraçado, às vezes eu me sinto muito careta na minha fala e quando eu faço determinadas comparações, mas realmente as crianças de hoje não são as mesmas crianças de ontem e da minha época. Faz pouco tempo. Faz pouco, não faz muito não, mas faz. E a concepção de família também mudou muito. Os pais hoje em dia, eles têm deixado muito a educação dos seus filhos para a escola e não participam da vida do seu filho. Existem famílias que não conseguem mais, vamos dizer assim, dar parâmetros e, vamos dizer assim, dar conta, né, digamos assim, para uma filha de 11 anos, 12 anos, né? Ele não consegue mais, a menina passa 2, 3 dias fora de casa, sai à tarde, volta no outro dia de madrugada e fala, eu não sei mais o que eu faço com ela. Meu Deus, se aquele pai, aquela mãe não consegue fazer isso, se ele não consegue educar, ele não consegue dar educação para aquela menina com 11 anos de idade, o que nós poderemos fazer? Não é mesmo? Agora, o projeto, políticas públicas, de repente uma maior fiscalização dos bares que se vendem ainda muita bebida alcoólica, né, para crianças, para adolescentes, uma maior fiscalização em festas, que às vezes existem, mas aí eu não culpo, a Polícia Militar ela fiscaliza muito bem as festas que existem. E eles têm, quando há denúncia, eles fiscalizam e levam ao plantão e levam ao nosso conhecimento. E o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles coíbem, não se admite hoje em dia, né? E nós temos feito a nossa parte, nós, o Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos pegado, tentando coibir esse lado da bebida alcoólica, mas de repente precisaria haver outras políticas públicas para tentar coibir o lado da venda de bebida alcoólica, de partir para o lado de educação mesmo dessas crianças, que de alguma forma elas estão tendo contato mais cedo com álcool e com drogas. E praticando pouco esporte, praticando nada de cultura. Então, seria o atrativo para as crianças ficarem na escola. Você na área rural, que você mexe numa parte sensível da família mais necessitada, que mora na chácara, mora no sítio e que depende de criar uma galinha, de plantar um pé de mandioca, de ter uma rocinha de arroz, de feijão, enfim, para sobrevivência. E para sobrevivência, quando eu falo, é vender o excesso, que não está consumindo.
Tá? Né? Então, isso, a estrutura da família rural está mais sólida do que a da zona urbana? Acredito, mas você sabe por quê, Zé, que eu acredito que na zona rural ainda é um pouco mais sólido? Por conta de que na área rural, muitas do cotidiano, das coisas que acontecem no dia a dia, ainda é de acordo com o pai, ainda é de acordo com os avós, né? Com aquilo que a gente viveu. Tem mais tradição. Tem mais tradição, tem mais respeito envolvido em tudo isso. Eu vejo tudo isso que a doutora falou da seguinte forma: nós temos hoje uma mídia muito aberta para tudo, só que só se conota, vamos dizer assim, o que favorece. Não, você não pode encostar a mão em mim, porque senão eu chamo a polícia, ou eu chamo você de tutelar, né? Então isso tira totalmente a autoridade de um pai e de uma mãe. Então assim, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 29, já casada, já tenho uma neta, e tenho uma de 21. Então assim, embora já sejam mulheres donas da vida delas, do nariz dela, que nem nossos pais falavam, não dá para simplesmente admitir que me faltem ao respeito ou fale o que quiser, porque eu vou revidar de alguma forma. Então acho que falta isso também ainda para os pais mais jovens, essa responsabilidade de que o filho é dele, a educação ele tem que dar para o filho. Não é simplesmente resolver, não, olha, eu vou te dar o tênis, a roupa que você quer, o celular que você quer, você fica lá e está tudo bem. Não, ele precisa de limites. Precisa de limites, e isso é muito sério, porque se a gente não impor essas condições o quanto antes, nem mesmo a doutora fazendo todas as políticas públicas possíveis, a gente não vai conseguir controlar tudo isso. Vai fugir do controle totalmente. E outra coisa, a lei em nenhum momento proíbe que os filhos sejam corrigidos pelos pais. Precisam. Filhos precisam de limites. Precisam. O que a lei proíbe, meus caros, é o excesso. É o excesso, e o excesso doloso, entendeu? O excesso com vontade de se exceder mesmo, de lesionar, de querer causar um mal para o filho, aí sim. E não eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, apesar da gente ver assim atrocidades, barbaridades, dificilmente você vai encontrar um pai ou uma mãe que queira o mal do filho quando está educando. Ele não quer. E quando a gente vê problemas de saúde, por exemplo, parece que o olhar feminino ele tem um enfoque mais maternal e mais próximo de uma solução para aquele problema. Por isso também a mulher é importante dentro da política para poder agir com essa experiência maternal dela, né, essa experiência da casa dela, para a vida pública, porque o que é uma cidade? Uma cidade uma casa grande. E ela quer uma casa organizada. Exatamente. E na verdade, o grande diferencial da mulher nesses setores, vamos colocar assim, é exatamente o dom que ela tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ela consegue pensar, mesmo estando executando aqui, ela consegue pensar o que está acontecendo ali na frente. Ou então ela consegue olhar com maior carinho a solução para um problema que aparentemente ninguém enxerga. Sim, não é de um jeito mais amplo, né? Mais amplo, mais suave. A gente vai fazer um café, fala assim, eu vou ali, enquanto eu vou sair água ferve. Eu já vou ferver água, eu já vou apagar aquela luz, eu vou pôr água do cachorro. Ô, Amenali, eu vou fazer o café. O café. O café é pronto. E até na hora de você cuidar de pessoas, a gente também consegue essa sensibilidade, né? Porque eu vejo, porque às vezes eu falo assim, nossa, eu preciso ir visitar o seu fulano porque ele está com um problema lá. Mas o que você tem a ver com isso? Por que você vai lá? Né? Então eu acho que isso falta muito no ser humano em geral, mas falta muito nos homens. Você tocou num assunto extraordinariamente importante, que é a humanização da vida cotidiana. É a humanização da vida. Está desumano demais. Às vezes você chega numa repartição pública, você é tratado como um número. Você trouxe a fichinha, seu protocolo número 432. O que você quer?
Que custa você dar um bom dia, não boa custa, tarde. não custa. Tentar resolver aquele problema, Isso é o problema. Tentar solucionar. Dar um sorriso. Exatamente. Tratar bem, não é? Exatamente. Antes de chegar lá, a pessoa, oi, se precisa de uma... Já vai posso direto te no ajudar. assunto, né? Não posso te ajudar. Não é aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas verbas carimbadas no orçamento do município. Sim. Por exemplo, a educação, as prefeituras são obrigadas a gastar 25%. 25%. Na saúde, obrigado a gastar 15%. As outras rubricas não tem. Mas nessas duas, tem. Então, Dracena gasta com saúde, não 15%, mas está gastando 33%. E posso falar sinceramente, com muita crítica pelo investimento que está sendo feito. O tanto de investimento que está se fazendo não é correspondente à qualidade da saúde praticada na cidade. Tem alguma coisa errada. Na educação, a prefeitura teria que gastar 25%, está gastando 31% a 32%. Agora, o mais interessante de tudo, nessas duas áreas, são mulheres que tomam conta. Normalmente são mulheres que tomam conta. Quando acaba o mandato, essas experiências dessas mulheres nessas áreas, e em outras áreas também, na cultura, na promoção social, no esporte, essa experiência dessas mulheres não dá continuidade porque elas não são candidatas a nada. Elas podiam trazer para o legislativo essa experiência para debater talvez uma sequência de trabalho que pudesse melhorar tudo isso. Mas muito por conta da sobrecarga, Zé. Porque você pode ver que a maioria dos setores Mas elas acabam tirando elas no meio do caminho. Mas você percebe que elas estavam no cargo. Estavam e fazendo bem. Sim. E fazendo bem. Sim. Só que chega a determinados momentos, a pressão pública, a pressão política, ela é muito maior do que o que ela tem realmente de dar em retorno. Então eu vejo isso aí mais como política do que como uma ação de verdade. Então, sei lá. Pode ser que eu esteja errada, né? Ela deu uma mastigada aqui, uma enrolada aqui. Mas você entendeu, né? Eu vejo dessa forma. Já ouviu falar que às vezes esse time que está ganhando não se mexe? Não se mexe. Talvez seja por isso que elas ainda estejam lá. Sim, mas elas estão... Trabalhou, por exemplo, no mandato bem, atual, não secretária da Educação, da Saúde, é verdade. da Promoção Social e do Esporte. Aqui em Dracena são 4 mulheres que estão trabalhando nessa área. Tem eleição próxima. Elas deviam se candidatar para poder levar essa experiência para debater com outro. Vamos supor que ganha o meu prefeito, do meu partido e tal. Já tem uma sequência, não começa do zero. Porque o grande problema é que você começa um trabalho, consegue subir um pouquinho e para. Quando começa o outro, ele zera, depois começar outra vez, uma sequência. Então, é um grau, é uma estatística assim, zerar e começar, zerar e começar. Nós estamos patinando. E apoio também, Zé. Falta apoio. Falta apoio de quem está trabalhando junto, falta apoio da população. E aí, ó, eu falo para você. Mas você acha que a mulher não tem capacidade de aglutinar? Não, mas ela tem sim. Ela só não acredita que vale a pena. Exatamente pelo que eu falei para você, de que na hora que você fala de política, ainda os homens têm o comando dessa situação. Talvez elas entendam que elas não compensem, elas saírem de onde elas estão, que elas vão desenvolver melhor o trabalho dela aí, porque aí elas já conhecem o trabalho e que não vale a pena elas arriscarem, mas por conta do velho machismo que já está entranhado ali naquele meio, naquele costume ali. Mas realmente eu concordo que elas já estão neste meio há muito tempo e com a experiência que elas possuem, elas estariam muito gabaritadas para concorrer a uma eleição e poder trazer os benefícios dessa experiência para toda a população e trazer esse olhar, essa experiência para nós, com certeza, estamos perdendo. Só muda por força de lei.
As coisas só mudam por força de lei. Por força de lei. Às vezes a gente escuta, a política é tudo ruim, tudo péssimo, não presta nenhum. Não é verdade. Tem muita gente boa no meio, tem muita gente boa. Mas se sente incapaz, porque tem algumas pessoas que ocupam o mesmo espaço e são mais bocuda. Às vezes até despreparada, mas são mais bocuda, defende mais acho que a esse aqui opinião é o dele. bom, né? Entendeu? Então, o povo, na verdade, precisa diferenciar o arrogante, o petulante, o falso líder, que é aquele que grita, que bate na mesa, daquele caladinho, que faz o projeto, que organiza, que planeja, que executa. Né? E a mulher tem esse dom. É difícil encontrar uma mulher dessas que bate. É que infelizmente alguns confundem a fragilidade, a educação, a cortesia e os bons modos. Misturam as coisas, né? Com essa capacidade de ser líder e de executar, de estar à frente. E que eles estão redondamente enganados. Deixa eu só comentar, falar o seguinte: quantas pessoas já disseram para mim, nossa, você é delegada, mas tão delicadinha assim. Aí eu falo, meu bem, você está tão enganada. Então, justamente isso. Tem gente que sabe da minha canetada, mas é justamente isso para muitas mulheres nesse sentido. Mas quando colocaram mulheres para pitar jogo de futebol, de homens, todo mundo falou, os caras vão dar uma peitada nessa mulher e jogar ela longe. E respeitou bem, né? Ninguém rela. Eu vejo futebol. Ninguém rela. Não. E elas falam, afastam, dá um passinho para trás, não deixa ninguém tocar nelas, dá um passinho para trás e domina a questão. Pode até pitar mal. O homem apita tão mal também, depende das circunstâncias, depende do dia, depende do lance, né? Mas elas conseguem dominar o jogo. Sim. Eu, como atleta, eu já tive muitas vezes a arbitragem de handebol. Nos outros esportes era meio complicado. Futebol de salão, futebol de campo e tal, era meio complicado. Mas handebol tem muita mulher há muito tempo apitando. E apitam muito bem. Apitam até com mais eficiência que o homem até. E elas são mais cuidadosas, são mais detalhistas, elas tomam mais cuidado. Então eu acho que a mulher pode participar mais. Pode e deve. E eu terminar falando para você o seguinte, Zé. Muitas vezes a falta de continuidade nesse trabalho que ela deveria fazer, como você colocou, é muito também por falta de apoio. Eu vou voltar a falar para você isso, por quê? Porque enquanto você está acertando, está tudo bem. Se você cometer um errinho, por menor que ele seja, você já deixou todo aquele seu trabalho que você fez de anos no chão. Acabou tudo que você fez de bom. Só vai prevalecer aquela coisinha que você cometeu um erro. Você entendeu? Então muitas vezes. Eu não concordo, não. Não, é assim. Errar humano. É a mesma. Você tem a oportunidade depois de refazer. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, a Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa tem inúmeros problemas e inúmeros péssimos profissionais. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que tem inúmeros bons profissionais. Né? E muitas vezes que eu já tive lá e que eu precisei, eu fui muitíssimo bem tratada. Então a gente não pode generalizar e dizer que a Santa Casa não presta, porque não é verdade. Né? Nós temos maus profissionais. Então isso tudo é em todos os lugares. E aí falta confiança. Eu vou agradecer a participação de vocês. Um minuto para suas considerações finais, porque foi um papo bem gostoso, mas nós já estamos aí com 25 minutos. E é o tempo que os nossos seguidores têm paciência para ver a gente. Por favor, doutora Luciana. Bem, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, poder debater um tema tão importante como este. E eu venho aqui incentivar as mulheres dessa cidade. Vamos aflorar aí os nossos dons na política e poder fazer alguma coisa para o bem da nossa sociedade e para o bem da nossa cidade. Usar o nosso lado feminino. Vamos organizar a nossa casa, tá bem? E eu me coloco à disposição de todos vocês. Estou lá na DDM, na rua Tomé de Souza, número 501. E estou ali para acolher todos e tirar todas as dúvidas e prestar todas as orientações que forem possíveis.
Tá bom? Muito obrigada a todos. Gislaine. A doutora já falou tudo, né? Mas também estou aqui à disposição, ainda como presidente da cooperativa. Convido a todos a participarem, a conhecerem e ver o trabalho que a gente consegue desenvolver junto à área rural, já até para eliminar, chegar o problema até você. A gente também faz esse trabalho bacana. Então, parabéns para você pela atitude, a vontade de trazer a mulherada para a política. Eu acho que isso é importante. E todas aquelas que tiverem essa vontade de conhecer pelo menos como é que funciona tudo isso, convido para vir participar com a gente de algum trabalho, né? Para a gente poder executar. Essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Aproveite a oportunidade e se candidatem. Aprendam a discutir política, a entender a política, a mecânica da política, porque isso só faz crescer a cidade de Iracema. Tá bom? Um abraço, muito obrigado para vocês duas. A gente Foi um prazer ter eles agradece. aqui. Muito obrigado a você, até semana que vem.